espiritual. O não aprendizado disso é você andar às cegas. É você andar sem bússola. É você estar perdido numa mata sem sair, sem saber sair. É você estar andando no deserto e não ter referência, um ponto de referência. Então eu preciso entender o que é discernimento espiritual. E o texto, por Obséquio, volte para mim o texto lido. E o texto, depois nós vamos trilhar nele. O texto nos chama a atenção de alguns detalhes. Paulo está falando aqui que o homem natural, se é natural porque ele não é espiritual. Ele não navega no espírito. Ele não consegue entender as coisas que estão no campo espiritual. Então o homem natural, ele não aceita as coisas do espírito. Ele vai recusar, ele tem essa dureza de aceitar as coisas do espírito. Mas ele tem essa dureza de aceitar as coisas do espírito, por quê? Ele tem essa dureza, não aceita. Porque na verdade ele acha que isso é uma loucura. Então ele vai nivelar tudo na sua vida a partir do pressuposto natural. Ele não consegue sair do campo natural e elevar para o nível espiritual. Assim sendo, todas as coisas que partem do espírito têm a sensação de loucura. Mas por que ele tem essa sensação de loucura? Porque ele não consegue entendê-las. Mas por que ele não consegue entendê-las? Porque ele é natural. E sendo natural, essa coisa fica louca. Por isso que nós precisamos crescer no nível espiritual. Paulo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 18, ele fala que a palavra da cruz é loucura para os que perdem. Porque é a palavra da cruz. Mas, para aqueles que são salvos, poder de Deus. Olha a diferença. Um acha que é a mensagem lá da cruz, que brotou da cruz, através do sacrifício de Jesus Cristo, ele está no campo da loucura, da insensatez. E o que é loucura aqui? Falta de discernimento. Esse falta de discernimento, porque ele não consegue entender, ele não consegue discernir, então é loucura. Então o evangelho se tornou louco. O evangelho é essa loucura. Porque não tem uma capacidade espiritual de entender, o discernimento espiritual para entender que não é loucura, é poder de Deus. Que não é andar no campo natural, é andar no campo espiritual. Precisamos entender urgentemente. Então, discernimento espiritual é a capacidade concedida pelo Espírito Santo. Essa é uma capacidade que o Espírito Santo dá a cada um de nós. Basta buscar, basta querer. E quando nós buscamos esse entendimento, o Espírito Santo vai colocando na gente. Então nós passamos a perceber as realidades ocultas, não claras, aos olhos da carne. Passamos agora a andar com os olhos espirituais, com os olhos de Cristo. O que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? Eu vou verificar, distinguir o mal do bem. Separar a verdade
do erro. Entender a vontade de Deus. Estar precavido das influências malignas. Isso é você ter a capacidade dada pelo Espírito Santo de discernimento espiritual. Esse discernimento espiritual vai permitir que você possa enxergar as intenções do coração. Olha, as intenções do coração. Verifica para você ver a profundidade disso, porque as intenções do coração é subjetiva. Ela é particularizada. Ela não é revelada ao homem simplesmente porque ele quer que seja revelado. Mas o Espírito Santo de Deus, que verifica, que está palmilhando na terra que você não consegue palmilhar, ela arranca essas informações dessa terra que você não consegue palmilhar e vai trazer através da revelação. Isso é discernimento espiritual. E esse discernimento espiritual nos enche de capacidade. O discernimento espiritual é mais do que uma inteligência humana. É mais do que isso. Essa sensibilidade espiritual. Tem pessoas que são cheias de informações, graduados, mas não tem a percepção, não tem o discernimento, e discernimento é verificação, não tem a verificação na visão espiritual, de enxergar as coisas através dos olhos de Deus. Então, o Espírito Santo, discernimento espiritual, é uma habilidade. Uma habilidade que Deus dá para os seus servos, para que eles possam entender o que está por detrás das montanhas, o porque está dentro do coração humano. Isso inclui as influências espirituais, boas e ruins. Porque o discernimento espiritual não é só para as coisas ruins. O discernimento espiritual também é para as coisas boas. Então o Espírito Santo vai nos mostrar, vai nos ajudar a compreender o que é ruim, o que está no campo ruim, o que está no campo bom, o que é o certo, o que é o errado, o que é o sensato, o que não é insensato, que são insensatos. Então ele vai nos ajudar, ele vai nos sustentar, ele vai nos precaver das armadilhas que Satanás vai montando ao longo da estrada. Esse Espírito vai nos mostrar essas armadilhas. E nós conseguimos enxergar as intenções também de Satanás. Escute bem o que eu estou te dizendo. O Espírito Santo nos dá a capacidade, através do discernimento espiritual, de verificar o que Satanás, as intenções que Satanás está armando. Olha para você ver a profundidade do discernimento espiritual. Pasmem. E tem muitas pessoas que não estão atentas para esse detalhe do discernimento espiritual e não buscam. E hoje nós vamos verificar o que acontece com a pessoa que não busca e com as pessoas que buscam esse discernimento espiritual. Posto isto, o que é discernimento espiritual? Para você, o que seria isso? E eu já falei aqui. Essa capacidade de você verificar o que não está aberto aos olhos carnais. Está oculto, mas que o Espírito Santo revela para os seus servos. Primeiro,
Como posso aumentar o meu discernimento espiritual? Pai, eu preciso ter, mas vou partir do pressuposto que nós temos. Eu preciso, então, aumentar, avolumar essa capacidade, agigantar essa capacidade desse discernimento espiritual. E na carta dos Hebreus, capítulo 5, verso 14, lá na frente da mensagem, nós vamos reler essa passagem também, está escrito o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos. Não tem muito aí o que nós verificamos na questão de hermenêutica. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, também o bem, mas também o mal. Então, esse mundo está conturbado, meu irmão. Esse mundo aqui é uma batalha. E nós precisamos pedir a Deus discernimento e coragem. Coragem, para que possamos enfrentar esse mundo difícil. Precisamos de pedir discernimento espiritual para saber a hora certa de falar, a hora certa de calar, a coragem para não calar na hora que precisa falar. Que muitas vezes nos falta essa coragem, esse discernimento, esta postura. E o diabo vai nos empurrando para que possamos calar no momento que deveríamos falar. Ou nos empurra para falar no momento que nós deveríamos ficar calados. O que mais destrói a igreja não é o barulho do pecado. Não! O que mais destrói a igreja é o silêncio daqueles que são obrigados a pregar a palavra de Deus. Não é o barulho do pecado que destrói a igreja. É o silêncio dos piedosos. Isso destrói a igreja. A falta da coragem de falar desse evangelho. Os arautos do evangelho precisam abrir a boca. Pior do que o barulho do pecado. Pior do que essa luz, o glamour da carne. É o silêncio ensurdecedor daqueles que deveria pregar a palavra de Deus. De anunciar a palavra de Deus. E muitas vezes isso acontece por falta de discernimento. Não consegue discernir, não consegue verificar. O pastor precisa de discernimento. Porque se é Deus que é dono da mensagem, ele precisa ter essa capacidade de discernir qual seria a mensagem que eu vou pregar amanhã, domingo. Qual será a mensagem? É a voz do Espírito Santo que eu preciso ouvir. Mas isso eu preciso de discernimento espiritual. Mas como nós podemos aumentar a nossa capacidade de discernimento no campo espiritual? Deixar de ser criança. A igreja de Deus está cheia de pessoas com a faixa etária fora do comum, da idade. É muita criança e por causa disso, porque são crianças, perdem a capacidade intelectual, perde a sensibilidade,
perdem a visão. E o que acontece? Não consegue verificar as mensagens. Eu falei que ia reler, olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 13 e o 14. Eu vou ler o 13 e o 14. Com efeito, olha bem atenção, preste bem atenção, irmão. Isso pode mudar a sua vida. Devemos já ser mestres. Então, era para estar em outro nível. Para ser mestre. Mestre é aquele que ensina. Então, tem muitos crentes que deveriam estar no campo de ensinar. Com efeito, devendo ser mestres por causa do tempo decorrido. Ou seja, o tempo ficou esticado e a pessoa deveria estar no campo de ser mestre, porém, ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus. Ou seja, esse crente está puxando o freio de mão da igreja. Esse crente é um freio de mão. E não rompe. Primeiro para ele. E consequentemente para a igreja. E o que acontece? E vos tornaste com necessitados de leite, não de alimento sólido. Ou seja, quando avança para o alimento sólido, engasga, retorna para o leite. Avança para o alimento sólido, não consegue, não tem a capacidade espiritual, não tem o discernimento espiritual, não está na rampa do crescimento espiritual, retorna para o leite. Verso 14. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra. Por quê? Não é mestre. Quem é menino não é mestre. E o pior aluno que você tem e o melhor aluno que você tem é você mesmo. Você é a pior ovelha do seu pasto, mas também pode se tornar a melhor ovelha do seu pasto. É a ovelha mais ranzinza que você tem, é você mesmo. A pior pessoa que nós olhamos, que nós lidamos, é aquela que nós olhamos no espelho. Essa é a pior. Ensinar a palavra da justiça, porque é criança. Então, o que me atrapalha é o crescer, ter discernimento? Você é criança. Enquanto eu estiver nessa faixa etária de criança, Deus não vai me revelar. Por que Ele não vai me revelar? Porque eu vou engasgar. Por que eu preciso de leite? Porque o meu corpo, a minha estrutura, não está preparada para receber um alimento mais forte. E Deus vai ter que retornar agora para dar novamente os ensinamentos básicos para esse crente que não conseguiu crescer espiritualmente. Então aqui o escritor dos Hebreus, ele está chamando a atenção da igreja para a maturidade espiritual. Não tem maturidade espiritual. Não consegue. Passa anos, décadas. E a pessoa está marchando no mesmo espaço, não desenvolve. Tá, não é culpa do evangelho. Se nós não estamos crescendo espiritualmente, não é culpa do evangelho. Nós precisamos ter essa sensibilidade. É culpa nossa.
Se o meu nível espiritual está cada vez pior, é culpa minha. É culpa nossa. Nós não podemos transferir a responsabilidade nossa para o outro. O progresso espiritual é responsabilidade nossa. E o escritor dos Hebreus está falando aqui leite versus alimento sólido. Então, enquanto estivermos na posição de criança, Deus vai dar só leite para a gente. Você fala assim, mas como? Ele vai mudar a mensagem? Não, a mensagem vai ser pregada, mas o que você vai conseguir puxar, sugar, é só a parte de leite. Está aqui. Deus prepara uma refeição. Mas a pessoa só consegue alimentar do leite. Ela não consegue alimentar de outros alimentos mais sólidos. E vai bebendo esse leitinho. Esse leite ele consegue sobreviver sim, só não consegue crescer espiritualmente. Ele não vai desenvolver, vai ficar raquítico, vai ficar o freio de mão puxado. E ele vai ser sempre uma criança, não vai ter esse crescimento espiritual, será imaturo espiritualmente, verde. Porque o que proporciona crescimento espiritual é a comida sólida. Esse tutano. Então, o crescimento espiritual vai depender disso. O caminho para a maturidade espiritual é o discernimento. Quanto mais você tiver a capacidade de discernimento, mais alimento forte Deus vai te dar. E não é só um ensinamento teórico. Não. É a prática. Através da prática. Se eu não conseguir essa prática, eu preciso praticar. Eu não vou exercitar. Não adianta você ver os aparelhos na academia e não pegar os ferros lá e começar a puxar. Não adianta. Aí eu fui para a academia, mas eu não exercitei. Tá, você foi para a academia. Legal. Que bom que você foi. Mas eu não exercitei. Pô, você vai ficar no mesmo nível, do mesmo jeito. Eu preciso exercitar isso. Então, o cristão maduro ele vai exercitar a sua fé através da obediência dessa palavra. Ele vai treinar a musculatura da sua alma, do seu coração. Ele vai treinar para que ele possa adquirir discernimento espiritual correto para verificação entre o bem e o mal. Olha o que está escrito ali em Efésios capítulo 4, 12 ao 16. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a maturidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para o outro. Tem crente que fica de um lado para o outro, procurando as luzes, porque não tem maturidade espiritual. E levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo.
16, do qual todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o seu próprio alimento. Quantas vezes eu já preguei isso aqui para vocês? Crente, para de comer na mão do outro, faça o seu próprio. Eu não tiro isso da minha cabeça. Faça o seu próprio alimento. Pai, hoje se eu perguntar, mandar uma criança fazer o próprio alimento dela, o que ela vai fazer? Ela não vai comer, ela vai morrer de fome. Para o crente fazer seu próprio alimento. Para ele ir na despensa e pegar a comida e preparar. Olha a despensa nossa. Olha a nossa despensa. Olha a sua despensa. Mas o que adianta eu ter a despensa e eu não sei saber preparar? Então eu preciso saber preparar os alimentos. Por isso não é algo teórico, tem que ser algo prático. Faz o seu próprio alimento aí. Aumento para edificação de si mesmo em amor. É o aumento. O objetivo, então, de você amadurecer espiritualmente é para o melhor desempenho, tanto para você, quanto lá para a sua casa, quanto para a igreja. Então, discernimento espiritual significa ter a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre o que é espiritual, o que é do homem, o que é carnal, o que é diabólico. É você ter essa capacidade entre o verdadeiro e o falso. Então, esse discernimento espiritual, quem não tem, está cegas. Come qualquer coisa. Alimenta de qualquer coisa. Porque todo alimento para ele é um alimento que vai trazer vida para ele. Muitas vezes está comendo veneno achando que é alimento sólido. Alimento nutritivo. O discernimento espiritual é um dom, meu irmão. E esse dom está disponível a todos aqueles que buscam esse dom. E como que eu busco esse dom? Através do crescimento. E como eu tenho crescimento? Através do aprendizado. Não só teórico, mas prático. É a junção do teórico com a prática. Aí sim, eu vou aprender a viver a palavra de Deus. Olha o que Paulo fala na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, verso 1 e o 2. Verifique, por favor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Mas como? Como? Por quê? E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Com leite vos criei, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não estáis pronto para isso. Com efeito, ainda agora, não estáis prontos. Ou seja, quem vai impedir você crescer espiritualmente, ter discernimento espiritual, capacidade de verificar, é você mesmo. É você mesmo. Então, o leite simboliza o ensinamento básico. Jesus cura, sim. Esse ensinamento básico. Jesus liberta, liberta. Ensinamento básico. Mas aonde está a profundidade?
ou você ou nós embarcamos e vamos rasgar até o alto mar para pegar peixe grande, ou você vai ficar em terra para pegar piabas. A decisão é nossa. O parar de beber leite está ligado ao crescimento, ao discernimento espiritual. Sem esse discernimento não tem como. Não tem como. Precisamos dele. Ou nós saímos, rompemos a faixa etária que estamos vivendo, ou nós decidimos sair da condição de bebê na fé, criança na fé, ou você vai passar 1 ano, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E o pior, quem não cresce, não tem discernimento espiritual, sempre vai ficar dependendo de uma pessoa que é mais espiritual. Esperar ser alguém revelar, alguém falar. E Deus falando assim para você, estou querendo revelar para você. Estou querendo conversar com você. É com você. O assunto é seu, quero conversar com você. Mas você não tem capacidade. Você não vai entender. Você não sabe nem qual é o tom da minha voz. A voz do Espírito Santo de Deus. A voz de Deus. O que está por detrás de uma atitude de uma pessoa? O que está por detrás de uma palavra? Uma palavra pode destruir uma pessoa. Meu. Uma palavra pode destruir a sua vida espiritual, uma palavra pode destruir seu casamento, uma palavra pode destruir muitas coisas. Mas como que eu vou saber? Se eu não tenho esse desenvolvimento espiritual. As aparências são enganosas, meu irmão. Parece que é belo por fora, usa uma maquiagem, um verniz e fica tudo brilhoso. Mas por detrás? Por detrás. E nós não temos a capacidade de prever o futuro. Então eu preciso desse Espírito Santo, desse discernimento espiritual, para intervir, para analisar, para verificar. Mas não, eu não vou tomar esse caminho, porque esse caminho, apesar que está asfaltado, está muito bom, eu vou chegar até mais rápido, mas vai me levar para o buraco. Eu vou escolher esse caminho que é cheio de buracos, vai me atrasar e muito, vou sofrer muito, mas eu vou ser bem-sucedido. Se nós não tivermos a capacidade de discernimento espiritual, nós vamos escolher as Campinas como Ló. Ló, qual lugar que você quer? Campina. Oh, eu quero as Campinas, tudo verdinho, tudo que se joga na terra, dá, coisa boa, coisa de primeira. Eu quero. O que Abraão falou para ele? Tá certo, eu vou para o deserto. Quem que prosperou? Foi Ló ou foi Abraão? Porque um tinha discernimento espiritual e o outro era cego. Cego espiritualmente. Então nós precisamos acabar com essa cegueira. E eu só acabo com essa cegueira aprendendo a palavra de Deus, irmãos. Não tem como. Não tem jeito. É só com a palavra de Deus. E as armadilhas de Satanás? As artimanhas de Satanás?
Satanás, ele vem com sapatinho de algodão. Não faz barulho, não. Ó, sapatinho de algodão. Ninguém percebe que ele está chegando. Devagar, de maneira só, tranquilo, com palavras amanteigadas, suave. Mas por detrás tem uma carranca. Por detrás tem os horrores. Mas como que o ser humano não tem essa capacidade intelectual? É só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus que vai nos dar a capacidade de ver as artimanhas de Satanás e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus sussurra na sua alma e você tem certeza que é a voz do Espírito Santo, que não é a voz da sua cabeça, que não é a voz da sua imaginação, mas é a voz do Espírito Santo de Deus. E você escuta essa voz. O que está acontecendo, irmãos? O diabo quer que os crentes tenham o discernimento espiritual? Claro que não. Claro que não. Porque o discernimento espiritual, você arranca a máscara de Satanás. Você arranca. Então o Satanás, ele não quer que nós tenhamos esse discernimento espiritual. E o que o Satanás faz? Ele vai impedir, escurecer, impedir que o Evangelho, a claridade do Evangelho, da verificação, possa penetrar no nosso coração. Ficamos obscurecidos. Olha o que está escrito na segunda carta de Coríntios, capítulo 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Cega ou não cega, irmão? Cega. E o diabo faz isso com o crente? Faz. E como que o diabo faz? Impedindo deles em aprender a palavra de Deus. Estou cansado, não posso, não consigo, não aprendo. Então não vem. E o diabo, ele faz isso. Eu não estou espiritualizando todas as coisas, não. Não vai aprender, não. Para quê? Você já sabe, poxa. De novo, ir para a igreja, aprender? Não. E você começa, e o diabo começa a criar esse caminho de impedir você crescer espiritualmente. Por quê? O discernimento espiritual está intimamente ligado ao seu crescimento espiritual. Se você parou, o discernimento espiritual para. Se você diminuiu, ele vai diminuindo. Ele está ligado. Eu tinha muito discernimento espiritual há um ano atrás. Isso é um ano atrás. Você manteve o nível espiritual ou até cresceu? Não, então você diminuiu. Se não manter o nível espiritual, você não mantém o discernimento espiritual. É básico assim. É simples assim. Então eu preciso. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a pessoa vai andando, vai ficando cega espiritualmente, e o Deus desse século, que é o diabo, que é Satanás, vai tirando. E ele sabe, Satanás sabe disso. E Satanás, ele quer isso. Vai assim, não, se ele tiver discernimento espiritual, vai perceber que eu cheguei. Ele vai perceber que o que eu estou fazendo aqui sou eu na vida dele.
Se ele tiver discernimento espiritual, vai saber. Então, eu vou diminuir essa capacidade que ele tem de percepção. Se eu diminuir a percepção, eu tenho o caminho livre para trabalhar. É simples, meu irmão. Que pena que todo mundo estivesse aqui para aprender disso aqui. Para colocar isso no seu coração. E eu estou pegando, eu não estou citando da minha cabeça, não. Eu pego o texto e estou lendo para vocês. Está aí. O que acontece? O que o diabo faz? Tira esse discernimento espiritual, porque o nível espiritual baixa, o nível do espiritual vai baixando, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e ele vai endurecendo o coração. Então, aquele homem que outrora conseguia enxergar além da montanha, não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz. Não consegue ver mais as artimanhas de Satanás. O Espírito Santo sussurra, até grita na cabeça dele, ele não entende. Aí foi porque Deus parou de falar? Não, não foi que Deus parou de falar, Deus continua falando. É que muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Ou até ouvimos, mas não conseguimos entender, como está escrito, não entende. Isso parece loucura, aí não, isso é loucura. Aí você fala assim, você precisa orar nesse propósito, vir aprender, isso é loucura. Isso é uma coisa louca. Você pensa que é só o pessoal de fora da igreja que chama o evangelho de louco? Não, os próprios evangelhos chamam também a mensagem da cruz de coisa louca. Isso é loucura, não vou fazer isso. E isso impede que a luz do evangelho possa clarear essas pessoas. Segundo, como desenvolver o discernimento espiritual? Pergunta. 1 João 4:1. Primeira carta de João. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Eu não posso dar crédito? Não. Ou seja, o que é dar crédito? Acreditar mesmo. Eu não posso acreditar. Mas por que muitas pessoas acreditam? Não tem um discernimento espiritual. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Irmãos, tem muitas vozes. Estamos vivendo tempo de muitas vozes. Estamos vivendo tempo de muitas profecias. Estamos vivendo um tempo de muitas falsas doutrinas. Estamos vivendo um tempo de muito emocionalismo. Estamos vivendo revelações. Estamos vivendo sonhos, interpretações, ensinamento dúbio, sem colocar a palavra de Deus como plataforma dos nossos ensinos. Estamos vivendo nesse período. Então, mais do que nunca, eu estou precisando do discernimento espiritual. Só que estamos ficando mais pobres. Estamos empobrecendo espiritualmente. Ou seja, estamos na guerra sem armas. Estamos na guerra sem nenhum estilingue, um badoque. Nem tudo que parece ser espiritual vem de Deus. Nem tudo. Mas como que eu vou verificar isso? Como que você verifica isso? Como que você analisa isso? Como que eu posso analisar isso? Como que você analisa isso? Qual é a peneira que você usa? Que não é possível que você não use, tem que usar. Qual é a peneira que você usa? Para filtrar. Ou nós tomamos a posição de crescimento espiritual,
de perceber qual é a voz do Espírito Santo, qual é a voz do homem, qual é a voz do diabo, entre a verdade e a mentira, nós iremos cair. Olha o que Jesus Cristo escreveu em Mateus, Jesus Cristo citou em Mateus, escreveu em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tá. Um falso pode curar em nome de Deus? Pode. Porque o nome de Jesus não é no nome da pessoa. Então, a base de milagres não revela a espiritualidade. Pense nisso. Pense nisso. Que muitos irão chegar perto de Jesus. Senhor, eu curei no teu nome. Eu profetizei em teu nome. Eu expulsei demônio em teu nome. E o que Jesus vai falar? Atrás de mim, Satanás. Ou então eu não posso tirar o fazer milagres, o profetizar como a base da espiritualidade. O que eu vou tirar como base de espiritualidade se eu não posso tirar o operar de grandes maravilhas? Como que eu vou verificar isso? Dons não são sinônimo de espiritualidade. Eu posso ter dons a rodo, mas isso não significa que eu sou espiritual. O que verifica se uma pessoa é espiritual? A sua vida, a sua postura, o seu dia a dia. Mas como que eu vou verificar isso? Se eu estou alheio às coisas espirituais. Porque eu preciso entender, crente, entenda, por favor, o perigo não só está no mundo. Entenda! O perigo também está em mensagens aparentemente corretas. Tem cheiro de correto. Anda como correto. Mas não são. Eu preciso de ter essa visão, esse discernimento. Eva ouviu a serpente. E por que ela ouviu a serpente? Nós falamos, hoje de manhã falou sobre isso. Por que ela ouviu a serpente? Porque ela não tinha discernimento espiritual. E por que Adão ouviu Eva? Porque não tinha discernimento espiritual. Não tinha. Tá, eles caíram. E nós, como estávamos, que não estamos mais, nos lombos do velho Adão, caímos também. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, quanto mais dedicamos na palavra de Deus, quanto mais oramos, mais temos discernimento espiritual. E eu vou reler essa partezinha aqui, lá em Hebreus capítulo 5, 14. Os que, pelo quê? Exercício constante. Eu pensei que era só fazer uma oração aqui, sumir, desaparecer do mapa e não voltar mais. Eu pensei que era só vir cá aqui numa quinta-feira, aprender a palavra de Deus e bater asa e não voltar mais. Não. Por incrível que pareça, não. Gente, deixa eu contar algo para vocês, o que é algo espiritual. Algo espiritual é o seguinte. Se você pegar algo carnal, do mundo, você aprende algo do mundo, você aprende sobre, vamos lá,
a história de Alexandre o Grande. Você foi na escola e aprendeu a história de Alexandre o Grande. Ela é aquela história, vai ser aquela história, você vai aprender aquela história não vai mudar, porque ela é passada. Está lá, a história. Não mexe, porque é história, passado. Não mexe mais. Você aprendeu, pronto. Só que você está falando de algo vivo. Você está falando da palavra de Deus. Viva! Ela cresce. O que você aprendeu hoje, amanhã você aprende mais. Está vendo? Está vendo? Você vai crescendo. Porque ela muda. Ela não é estática. Ela não está parada. Por isso que você aprende hoje espiritualmente, você precisa crescer amanhã. Porque tem espaço, não foi revelado. Entendeu? Por isso que você precisa de constante. Senão eu podia aprender a palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus, pronto, eu já sei, então eu não preciso ir para a igreja mais não, mas eu sei tudo. Se fosse uma história normal. Se não fosse um livro vivo. Aí você poderia fazer isso. Ah, mas não é. Ah, certo, não é. Se não é, eu preciso exercitar. Uma vez não, constante. Exercitar, constante. Então, quando eu estou exercitando e sou constante, eu vou tornar aptos. Então, a constância, o exercício me torna apto. E apto para quê? Discernir. Tanto bom quanto mal. Aí tem muitos que falam assim, não, eu já sei a história de Cristo. Ah, me conta quem gente que não sabe a história de Cristo. Todo mundo sabe. Ah, é vivo, é? Isso aqui é vivo, irmão. Isso aqui não contém a vida. Isso aqui é a vida. Isso aqui não contém salvação. Isso aqui é a salvação. Vivo. Agora você entendeu por que nós precisamos ser constantes? Por isso que você precisa vir para a igreja. A pessoa vem para a igreja uma vez na vida e outra na morte, que é um nível espiritual alto. Me conta como? Se eu preciso exercitar, como? Não vai. Não vai. Irmãos, isso aqui é o filtro. É o seu filtro. Mas para que esse filtro possa arrancar as coisas ruins, ela precisa estar aqui. Transferir isso aqui para aqui. Aí sim. Use essa palavra. Precisamos estudar a palavra. Analisar a palavra. Precisamos orar. Para não ceder à voz carinhosa, amanteigada do mundo. Quanto mais perto você está de Deus, mais fácil você vai ouvir a voz de Deus. Quanto mais longe você está, você vai ouvir ecos, mudança. Ou você não vai ouvir. Os sinais de uma pessoa sem discernimento espiritual. Acredita em tudo sem consultar a Bíblia. Acredita em tudo. E não consulta a Bíblia. Por que não consulta a Bíblia? Vive baseado nas emoções. Que emoções? Confunde vontade própria com a vontade de Deus.
Ele não sabe qual que é a vontade dele, qual que é a vontade de Deus. Ele não sabe diferenciar. Qual que é a sua vontade? Qual que é a vontade de Deus? Entre a vontade, a sua vontade e a vontade de Deus, escolha a vontade de Deus. Elas sempre irão chocar, meu irmão. Sempre irão chocar. A sua vontade sempre vai chocar a vontade de Deus. Sempre. Cai de maneira fácil nas falácias dos falsos profetas. Cai fácil. Porque não sabe discernir as coisas espirituais. Porque é carnal, não entende, não verifica. Só o Espírito Santo de Deus pode abrir as cortinas dos nossos olhos para que possamos enxergar o que está por detrás das montanhas, o que está por detrás de uma palavra até amanteigada, o que está por detrás de uma amizade. Só o Espírito Santo de Deus. Sansão, ele perdeu porque não tinha discernimento espiritual. Nós temos N exemplos da Bíblia. Sansão brincou com o pecado. Ele brincou. Quais são os benefícios do discernimento espiritual? Perceber os ataques diabólicos. E ele vem com um sapatinho de algodão, mas você percebe. Você, isso está me cheirando a atuação de Satanás. Você já fica ligadaço, porque você já percebe. Quem tem discernimento espiritual consegue desvencilhar melhor das armadilhas de Satanás. Ele consegue. Porque quem tem discernimento espiritual consegue entender melhor os propósitos de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus para de murmurar. Tem crente que murmura cedo à tarde e à noite. Quem tem um espírito de discernimento, ele cresce na provação. Porque ele sabe verificar e discerne. Isso aqui, essa luta aqui, eu vou crescer nessa luta. Porque discerne. Ele sabe, ele verifica, ele analisa. Ele não reclama, ele não murmura. Nossa, eu estou sofrendo, está acontecendo isso e isso e isso, mas isso é para o meu bem. E ele passa a glorificar a Deus, porque discerne espiritualmente. Ele verifica. Ele analisa. E ele coloca tudo para a honra e glória de Deus. Então, o crescimento espiritual, o discernimento espiritual é crucial. Quem não tem, meus queridos irmãos, quem não tem o discernimento espiritual só gera confusão. Dentro da igreja, fora da igreja. Só confusão. Porque ele não consegue analisar o que é certo, o que é errado, não entende. Você explica agora, explica. Tenta explicar algo espiritual para quem é natural, você vê. Você explica hoje, ele não entende. Você explica amanhã, você perde a paciência. Não é possível que não sabe. Por quê? Não, é porque é loucura. Ele fala assim, o conselho daquele ali é louco. Porque é loucura. Não sabe, não entende. Julga mal as situações. Olha o que Isaías escreveu 5:20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Está vendo? Olha, muda tudo. Isso é mal. Não, isso não é mal, não, isso é bem. Isso é bem. Não, isso não é bem, não, isso é mal. Mistura tudo. Porque não tem discernimento. Que faz das trevas luz, é treva, está falando que é luz. E da luz trevas. Do amargo doce, do doce amargo. Então, misturou tudo aqui. Misturou o pé com a cabeça. Não tem discernimento. Não tem discernimento. Escuta bem o que eu vou te dizer agora. Anota na sua memória aí. Anote. Quem não tem o discernimento espiritual chama engano de direção de Deus. Chama. Vou tentar, em 10 minutos, fazer o terceiro. Como o discernimento espiritual é construído? Como? Hebreus capítulo 5, verso 14, nós vamos voltar de novo. Com efeito,
Devemos já ser mestre por causa do tempo decorrido, ainda necessitai de que se vos torna a ensinar os princípios alimentares do ensinamento de Deus, e vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Então, o discernimento espiritual é muito maior do que uma simples escolha lógica. É muito maior do que uma simples escolha lógica. Você pode falar assim, não, mas é lógico que você tem que tomar essa decisão. E todo mundo fala, é lógico, porque a decisão é lógica. Mas quem tem o discernimento espiritual, muitas vezes ele foge da lógica. Ele toma outra direção. Todo mundo chama ele de maluco, né? Na hora, todo mundo chama ele de maluco, de doido. Imagine os seguidores de Ló. Seu tio é malucão mesmo, hein? Ele está lelé da cabeça, poxa. Ele está faltando um parafuso, não, ele está faltando uma meia dúzia de parafusos. Ele escolheu o deserto, coitado, tão velhinho e tão inexperiente. Porque ele não escolheu a lógica. Qual que era a lógica? Campos verdejantes. Isso é lógico. Mas quem tem o discernimento espiritual, ele foge da simples lógica, porque ele tem uma visão não baseada na dele, porque a visão não é sua, a visão é de Deus que foi revelado a você. E você consegue verificar, analisar. E você vai construindo, tijolo por tijolo, crescimento por crescimento. Sai da faixa etária de menino. Entra na adolescência. Lembra que nós entramos na adolescência espiritual, achando que o mundo é nosso. Olhamos para a lua, escrevemos, a lua é minha. Eu sou dono dela. Ninguém vai, se alguém quiser ir para lá, me pague, porque eu sou dono da lua. Nós temos essa fase de adolescência, de rebeldia. E sabe, você está na fase aí da rebeldia, tal e coisa. Mas você tem que sair dessa fase. Você vai ficar o resto da vida nessa fase? Muda! Aí eu passo agora para uma pessoa adulta, que vou comer comida sólida, forte, que vou crescer, que vou ter responsabilidade, que vou agora colocar essa cruz nos meus ombros e ir seguir. Então, irmãos, eu preciso praticar através da dedicação, oração, estudo da palavra e prática. O crente que não ora, o crente que não lê, o crente que não pratica, esquece. Mais cedo ou mais tarde vai ser a falência. Fazer a falência. Gente, o crente é o seguinte. Ele está cheio aqui. Cheião. Buscou a Deus. Aí ele vai caminhar. Ele está pensando que o aprendizado dele não precisa renovar. Ele acha que estudar a Bíblia é como estudar um livro do homem. E não é. A Bíblia é um ser vivo. Aí ele vai andando fora de Deus. Ele está consumindo o que ele armazenou na época que ele estava buscando. Só que isso vai acabando. E o diabo espera, que o diabo não é besta. Não deixa esperar a reserva dele vai acabar. Fica tranquilo, ele está comendo, ele está fugindo daqui, fugindo da lá, falando não agora para mim, não para mim amanhã, mas eu sei que a força dele vai acabar. E ele vai andando. O dia que o diabo fala assim, opa, a força dele acabou, não tem mais nada espiritual, está a zero, o depósito dele está a zero. Você cai. É assim ou não é, irmãos? O diabo não é besta, não. Ele é astuto. Tá, o discernimento espiritual ele vem de maneira instantânea. Não, meu querido, eu acabei de falar para você que você cresce, você sai da meninice, entra na adolescência e vai na vida adulta. Você precisa de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí vai clareando, você vai tendo nitidez. É como uma pessoa que tem problema de visão. Então, eu tirei meu óculos aqui, vocês acabaram para mim, vocês estão tudo tremendo, esquece, não estou vendo mais ninguém.
Eu vejo vocês, mas eu não sei definir mais ninguém. Porque eu preciso disso aqui, me colocar aqui para me poder dessa claridade. Então tem crente que é assim. Não vê nada. Está tudo aqui. As cabeças estão tudo deformadas. E o que acontece? Então o crente já precisa. Isso aqui é discernimento espiritual. Vamos trazer. O óculos, você coloca. Opa! Acabei de enxergar agora, nítido. Então, a nitidez vem através do discernimento espiritual. Vem através de dedicação, de treinamento. Treine, meu irmão, treine. Todo mundo que vai para a academia sabe, você precisa de treinar. Todo mundo fala isso. É um negócio seguinte, você quer músculo? Treine. Mas para o lado espiritual, não precisa. Você quer dizer, a coisa não encaixa. Entendeu? A coisa não encaixa. Treine. Tá, você vai no exercício lá de barra. Você vai hoje, nunca mais vai, ou você vai indo? É a constância, é? Por que você não aplica isso? Por que nós não aplicamos isso na palavra de Deus? Porque é difícil. É difícil. Quem sabe você está precisando crescer para que você possa comer um alimento sólido. Mas você precisa obedecer às instruções. Aprender a voz do Espírito Santo. Ser constante no culto. Gente que vem no culto uma vez na vida, outra na morte. Não tem como, Jesus. Tem que vir, porque isso aqui é um organismo vivo. Então você precisa crescer, buscar valores de Deus. Confiança nesse Deus. Busque esse Deus. Tenha discernimento espiritual, que é a capacidade clara de você ver o certo e o errado. Busque o discernimento de Deus, para que você possa perceber as armadilhas de Satanás. Para finalizar, eu falei que era 10 minutos, eu apertei aqui para finalizar. Nota. Discernimento espiritual não é só saber a diferença entre o certo e o errado. Não. Não é só saber a diferença do certo e errado. Também é, mas não só isso. Não é só saber. Discernimento espiritual é saber o certo e errado? Sim. Só que o certo e errado é antagônico. Um está num polo, o outro está no outro polo. O certo e errado, olha que é difícil ter discernimento espiritual no campo espiritual, mas mesmo assim, mesmo sendo difícil, eles estão em lugares separados. Discernimento espiritual também é diferenciar entre o certo e quase certo. Entre o certo e o quase certo. Isso já é outro nível mais profundo, de você saber o que é certo, está lá, é certo. Menina, aquilo aí é quase certo. Está faltando isso aqui, então não é certo. Pense um pouquinho nisso. Cresça. Mude essa idade etária sua. Sai, para de ser criança, bebê. Vai para outra estação, mas só com a palavra de Deus. Sai disso aqui pensando. Você estudou história, não estudou? Eu gosto muito de história. História já é passado e não muda. O que você aprendeu na vida lá de Alexandre o Grande não vai mudar 1 milímetro. O que você sabe, você já sabe. Isso aqui não. Isso aqui não. Porque isso aqui é espiritual. Por isso que você precisa vir. Por isso que você analisar. Todo dia apresenta algo diferente. Olha o que esse autor desconhecido, porque eu não achei, que eu gosto de dar os créditos, mas verifica. Até ontem eu li para o Missionário Perpétuo. Olha que coisa mais profunda, mais gostosa desse autor desconhecido.
Discernimento espiritual significa ser capaz de distinguir o seu Judas do seu Pedro. Todo mundo tem um Judas e um Pedro na vida, viu, irmão? Pedro teve um dia ruim, Judas teve um coração ruim. Essa é a diferença. Como você verifica o seu Judas e o seu Pedro? Como você verifica? Porque Judas não enganou Jesus, ele já sabia. Verifica. Como você pode? Sem discernimento espiritual, você vai promover Judas e vai expulsar Pedro, só porque Pedro fez uma coisa errada um dia. Aí você, não presta. É melhor lidar com a explosão de Pedro do que com a voz amanteigada de Judas. Pedro revelava o que ele era. Judas escondia o que ele era. Bendito Deus. Louvo a ti. Engrandeço a ti. Exalto a ti.